notícias dão conta de novos casos de aparecimento de vermes não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande criatura alada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ao local, encontraram grandes pegadas na areia, uma altitude de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. E aí, Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o Gustavo. E aqui quem tá falando é o Wellington. Estamos aí, depois da virada de ano aí, começando um novo ano com novos temas aí para apresentar para vocês. E o tema que a gente vai falar hoje é relacionado ao nazismo. Então é um tema bastante sensível, a gente sabe disso. A gente quer deixar claro, antes de começar o podcast, que nenhum de nós tem qualquer simpatia por esse tipo de coisa. Isso não impede que a gente trate do assunto, afinal, tem muito a ver com a temática do podcast, que é falar sobre teorias da conspiração, sobre filosofias, sobre cultura e história no geral, que a gente acaba tendo que falar disso quando a gente vai falar sobre qualquer tema religioso. Então o nazismo ele acaba entrando nisso, e a gente escolheu falar não do nazismo como um todo, primeiramente, mas tratar de certos personagens aí que se destacaram aí dentro do regime nazista. E no caso de hoje a gente vai estar falando do Josef Mengele, que, para aqueles que não sabem, ele era um médico, né, que trabalhou ali em função dos nazistas, né, durante a época do regime, e ele ficou envolvido com várias situações polêmicas por causa dos procedimentos que ele fazia com os prisioneiros nos campos de extermínio, né, nos campos de concentração dos nazistas. A gente vai estar falando disso com mais detalhes mais pra frente, né? Ele teve o final da vida dele aqui no Brasil, né? A gente vai detalhar mais no final. Mas, assim, o que ele fez, não só ele, mas muitos médicos, né, são atrocidades, né? Então, não só o fato da gente ter esse tema da cultura envolvida e tudo mais, mas, assim, muitas pessoas do nazismo podem ser consideradas até mesmo monstros, né? Nem seres humanos são, porque faziam coisas horríveis mesmo. E, já reforçando o que o Gustavo falou, nenhum de nós compactua com as ideias, né? E, como eu também disse, isso não impede a gente de falar sobre o tema. Isso aqui, para deixar bem claro isso, para não ter nenhum ruído na comunicação depois. Então, antes da gente começar o episódio, eu primeiramente quero deixar avisado qualquer ouvinte que tenha uma imaginação muito, muito vívida, né, e seja mais sensível a esse tipo de tema, que a gente vai falar sobre alguns experimentos que aconteceram e que pode ser um pouco gráfico, né? Então, se você tem sensibilidade a esse tipo de coisa, ou você evita o episódio, ou você daqui pra frente seja ciente, né, de que talvez nem tudo que a gente fale seja agradável para a imaginação aí de quem estiver ouvindo. Então vamos pros avisos de sempre, e também falando que agora nós estamos no Deezer também, caso essa seja a sua plataforma preferida e você não conseguir ouvir a gente por lá, agora você pode ouvir. Então vamos pros avisos e depois pro episódio. Já queria deixar avisado e lembrando de novo que a gente está nos maiores agregadores de podcast, e também temos um e-mail que é desocultados@gmail.com, onde você pode estar mandando qualquer sugestão de tema ou contando a sua experiência. Além disso, temos o site que é desocultados.com. Nele você encontra o link para qualquer plataforma. A gente está nas principais, digamos que é Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e algumas outras que você pode encontrar lá. Isso aí, se você tiver alguma experiência, a gente está procurando realmente relatos das pessoas para que a gente possa utilizar aqui no programa, para
comentar ou para juntar vários relatos e fazer um programa só. Então, se você tem alguma experiência relacionada com religião, com sobrenaturalidade, manda pra gente que a gente vai futuramente estar utilizando a sua história. Isso aí, então vamos pro episódio. Bom, para começar a falar só um básico sobre quem foi ele, né? Como o Gustavo já comentou, ele foi um médico que teve seu auge, assim, entre aspas, auge no campo de concentração de Auschwitz. Ele nasceu em uma cidade que, creio eu que a pronúncia seja Gansburg, em 1911, no dia 26 de março. A família dele era muito influente na cidade. Em 1935, ele obteve o título de PhD em antropologia física pela Universidade de Munique, que era um centro de pesquisas, basicamente, ali na época do nazismo na cidade. E em janeiro de 1937, o Instituto de Biologia Hereditária de Higiene Racial em Frankfurt tornou-se assistente do Dr. Otmar von Welscher, um cientista renomado por suas pesquisas sobre gêneros. Em 1937, ele se filiou ao Partido Nazista. Foi aí que ele entrou no Partido Nazista e no ano seguinte ele recebeu seu diploma de médico e uniu-se oficialmente à SS, que o Gustavo vai falar um pouco mais sobre o que é. A SS ela está estritamente ligada ao nazismo, né, e a figura de Adolf Hitler. Né? Ela era uma organização paramilitar que tinha muita influência política, né, durante o período do regime nazista. Ela era comandada pelo Heinrich Himmler, que para aqueles que conhecem um pouco mais a história do nazismo, ele é uma figura muito importante, que até cabe a gente estar falando dele em outro episódio, porque as coisas que ele realizou dentro do regime nazista são bem particulares, né? É uma questão bem interessante de se trabalhar, mas bastante extensa. Então nem vou falar muito dele aqui. E a SS, ela praticamente foi responsável, né, por quase todos os crimes contra a humanidade que aconteceram durante o regime nazista, né, durante a Segunda Guerra Mundial. A SS ela surgiu depois, né, porque inicialmente a força paramilitar nazista era conhecida como SA, né, a sigla SA, que eu não vou arriscar aqui falar o nome dela em alemão, mas ela começou a se tornar uma ameaça, né, ao poder do Hitler, e ele substituiu a SA pela SS, né, que contava não com soldados comuns, mas sim soldados de elite que eram selecionados justamente pela sua raça, né? Pela raça ariana, que estava relacionada ali com as ideias do Partido Nazista. E eles eram extremamente disciplinados, né, dentro do regime. A partir de 1939, a SS ela cresceu bastante e chegou a contar com um exército próprio, que era a SS Armada, a Waffen-SS, que era totalmente independente das forças armadas alemãs, né? Era uma organização realmente paramilitar, ela estava separada dos militares tradicionais do governo alemão. A SS ela também acabou incorporando com o tempo a Gestapo, que é a polícia secreta nazista, e o órgão que controlava as polícias, o SD, né? O serviço de inteligência alemão, e vários grupos que eram criados com a única intenção de estar exterminando diversos grupos étnicos que eram minoritários dentro da Alemanha e nas regiões que ela foi conquistando durante a Segunda Guerra Mundial, e também militantes comunistas e socialistas, né, segundo o regime. A SS também foi a organização que comandou, né, os campos de concentração e extermínio, não só na Alemanha, mas em todos os países que foram ocupados. É uma curiosidade que a SS ela nasceu como uma força de proteção pessoal do Hitler. Quando ele ainda não era o comandante da Alemanha, né, que ele fazia seus primeiros discursos sobre o nazismo, ele fazia isso dentro de um bar. E como no bar, naquela época, tinha muita gente que era mais simpatizante de regimes de esquerda, do comunismo, do socialismo, ele tinha muito medo de fazer esses discursos e sofreu alguma represália. Então ele juntou um grupo de simpatizantes, né, das ideias dele, que ficavam de guarda-costas. Caso alguém se exaltasse lá com o discurso dele, essas pessoas protegiam ele fisicamente. E foi aí que surgiu, né, essa força de proteção ao nazismo, né, que foi a SS. Estima-se que a SS tinha mais de 70 mil membros e todos eles foram envolvidos em
acredita-se, né, que a maioria deles foram envolvidos principalmente nos campos de concentração, como ele falou, eles comandavam os campos, né, e tudo mais. Mas uma coisa que é um pouco triste até, e claro que buscar 70 mil pessoas e levar ao julgamento é algo complexo de ser feito, né, mas apenas desses 70 mil, apenas entre 1.650 e 1.700 foram levados para julgamento. Então, dentre todos os 70 mil membros desse grupo, que eram os mais potentes dentro do regime, só 1.650 foram levados a julgamento, o que é uma coisa um tanto quanto triste, né? Muitas pessoas fugiram, escaparam e... Eu acredito que quem foi punido mais foram os comandantes mesmo, né? O pessoal que era de um cargo mais baixo. Eu acredito que eles tenham conseguido se isentar dos crimes de alguma forma, né? Eu não tenho informação sobre como que ocorreu os julgamentos dos criminosos nazistas, mas eu acredito que só o alto escalão acabou sendo punido, né? Muitos escaparam, como o próprio Mengele, depois a gente vai falar, mas a culpa acabou caindo, né? Nos que estavam... tem toda essa questão de seguir ordens, e até é um fato interessante que já dá pra adiantar, né? Muitos médicos e muitas pessoas se obrigavam, às vezes, a participar de certas coisas que não eram contras, né? E alguns médicos dos campos de concentração não participavam das experiências que o Mengele, por exemplo, fazia. Então, claro que eu acho que você se calar perante tudo é uma maneira também de você deixar que a coisa se propague, mas também não dá pra culpar todo alemão pelo nazismo, né? Seria generalizar demais, né? É tipo eu culpar todo mundo do Brasil por certas coisas que acontecem. Tipo, pegou fogo na Amazônia, a culpa é de todo mundo. Não, pô. Tem gente que não tá lá pra fazer a parada, entendeu? Tem gente que não tá lá pra defender. E muitos alemães foram exemplos e salvaram milhares de pessoas, né? Até acho que não só sobre essas pessoas ruins, mas também uma série sobre os bons, né? Pra mostrar que existiram pessoas que merecem ser honradas com séries no nosso podcast. A gente também tem que se colocar no lugar do pessoal que estava vivendo naquela época, né? Um cidadão alemão que não compactualizava com o nazismo, né? Não acreditava naquelas ideias do Hitler, podia até mesmo achar que fosse uma atrocidade, mas como tinha a vida, tanto a própria como a vida da própria família em risco caso ele fosse contra o regime, pessoas às vezes que não tinham condições financeiras tão grandes e não tinham como escapar caso elas fossem contra o regime, porque a gente sabe que muita gente fugiu da Alemanha, dos países que foram ocupados, e vieram até muitos para a própria América, né, fugindo do regime, mas e quem não tinha recurso financeiro, ou você se aliava ou você morria, e muitas vezes as pessoas ficavam reféns dessa condição e tinham que acabar compactualizando com o nazismo para poder salvar a vida das próprias famílias, né? Então é complicado a gente culpar os soldados que estavam lá, né? Até existem alguns relatos do pessoal que sobreviveu ao nazismo que diz que quando ficaram sabendo que a Rússia tinha repudiado a invasão alemã e que o nazismo que a Alemanha tinha perdido a batalha e que o nazismo estava no fim, muitos soldados ficaram aliviados e começaram a libertar os prisioneiros de alguns locais, né? Porque eles não compactualizavam com aquilo mesmo, e aquilo foi um alívio para eles, apesar de todas as atrocidades que eles mesmos tinham feito por questões de ordens e da própria sobrevivência. É uma questão muito complicada de um ponto de vista ético e moral, né? O Mengele, ele nasceu em 1911, né, como o Wellington já tinha falado lá no início. A família dele era muito forte na cidade onde ele nasceu, que era em Günzburg, na região da Bavária. A família dele era dona de uma grande empresa que tinha na cidade, que trabalhava com produção de maquinário agrícola. E a empresa, ela basicamente empregava quase toda a cidade. Era realmente a base de trabalho daquele local. E então, logicamente, a família dele tinha muito dinheiro, era uma família bem abastada, e era uma família que fazia muitas doações para a cidade. Então eles contribuíam muito para a região. E até uma coisa bem polêmica, porque se você for visitar Günzburg hoje, você vai encontrar nomes de rua com nomes da família Mengele.
alguns monumentos que foram feitos para eles, monumentos não, homenagens públicas que foram feitas para eles, e ainda estão lá até hoje, não para o próprio Mengele, mas para pessoas da família dele, porque eles eram muito bondosos com as pessoas da região, eles ajudavam muito e ajudaram muito a cidade a crescer e a não sofrer com desemprego, por exemplo. Então muitas pessoas acham que talvez isso deveria ser retirado por causa do que o nome Mengele traz hoje, né? Todo o histórico que existe por trás da família, mas a questão é que para a cidade eles eram muito importantes, né? Bom, uma coisa que é importante ressaltar é que os historiadores e especialistas acreditam que, pelo menos pelas pesquisas deles, não tem nenhum indício de que foi a infância de Mengele que ele dava essa demonstração de antipatia com as pessoas, né? Ele teve uma infância normal e de uma pessoa normal. Ele não apresentava nenhum distúrbio nesse sentido. E acredita-se muito que o que culminou ele se tornar uma pessoa antipática e fria com outros seres humanos foi o período que ele entrou na faculdade, né? Naquela época já se tinha uma presença nazista muito grande, né? Tanto que muitos especialistas e médicos judeus foram removidos das faculdades e substituídos por simpatizantes nazistas. Então, eles estavam lá não só para ensinar o que Hitler queria, mas também para propagar as ideias nazistas e implementar e inserir dentro da cabeça das pessoas que estavam lá. Então, claro, não remova a culpa dele, mas ele foi depois de entrar na faculdade que ele começou a ser influenciado por essa atrocidade que é o nazismo. As ideias nazistas elas foram bastante baseadas na ideologia de um cara chamado Alfred Rosenberg, que até é outro cara que merece um episódio separado só pela filosofia dele, que é bastante bizarra. Que é a base de tudo que o nazismo construiu foi em cima das ideias dele. E a capacidade, né, dos instrutores nazistas de tá implementando essa mentalidade dos novos alunos, né? O Mengele, primeiramente, ele começou estudando filosofia em Munique, isso ali por volta da década de 20, e depois foi que ele se formou em medicina. Então aí a gente já vê que ele era uma pessoa muito inteligente e isso basicamente todas as fontes, né, que a gente pesquisa elas falam que ele era um cara muito acima da média, tanto que o cara fez 2 faculdades muito rapidamente, se formou nas 2 e já logo em seguida em 1933 ele se alistou na SS. E naquela época então ele já estava com os ideais nazistas já na cabeça dele, já tinha sido feito, não sei se a gente pode dizer que foi uma lavagem cerebral, tanto nele quanto em todos os alunos daquela época que estavam sendo influenciados pelo nazismo, ou se já existia uma predisposição e só foi engatilhada por esse tipo de ideia se propagando. Mas, enfim, em 1974, ele se juntou à equipe de pesquisa do Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial, porque o grande interesse de Mengele, né, tanto depois dos estudos dele, né, foi a questão da genética. Ele sempre se interessou muito por essa área de pesquisa. E a gente vai ver que depois os experimentos que ele fez foi basicamente tudo voltado para novas descobertas que ele queria fazer dentro dessa área. E um detalhe é que naquela época a genética era algo que estava emergindo, né? Não era um assunto tão presente talvez quanto hoje. E essa questão da higiene racial que tem no nome é só para esclarecer as coisas. Eles pegavam não só outras raças, né, entre aspas, porque eu acho que todo mundo é humano, mas enfim, eles pegavam outras pessoas que eram diferentes deles e queriam transformar em arianos, né? Isso já começa desde os estudos nas escolas, não era algo específico só dos campos de concentração. E no ano seguinte, em 1935, o Mengele ele obteve o título de PhD em Antropologia Física, também na Universidade de Munique. Então continuava com aquela mesma leva de professores, todos propagando aquela mesma ideia. E o fato dele ter feito um curso de ter obtido esse PhD em antropologia, né, reforçava novamente aquelas ideias dos ideais nazistas. E só que quando realmente começou a Segunda Guerra Mundial, o Mengele ele serviu como médico oficial, né, junto com a Waffen-SS, né, que era a unidade militar dos nazistas, né? Então ele
ele ficava junto com os soldados lá, participava das batalhas e ajudava, né? Ele auxiliava os soldados que ficavam feridos, né? E ele fez isso tanto na França quanto na Rússia. Só que em 1942 ele acabou se ferindo durante o combate, né? E então ele não conseguia mais desempenhar ali suas funções. Ele foi condecorado até por causa dos esforços dele. E o pessoal, né, da SS falou que ele estava livre se ele quisesse trabalhar como médico em alguma cidade e atender a população, abrir uma clínica, ele poderia fazer isso. Mas ele se recusou e ele falou que ele queria ser transferido para um campo de concentração e trabalhar lá com os pacientes, entre aspas, que na verdade eram os prisioneiros. E em 1943, o Heinrich Himmler, ele de novo aparecendo aí na história, né, dos acontecimentos nazistas, apontou o Mengele como médico-chefe de Birkenau. Birkenau era o campo de extermínio suplementar de Auschwitz, né? Basicamente ficava a alguns quilômetros de Auschwitz. Quando você fala de Auschwitz, você está meio que incluindo esse campo junto. Tinha alguns outros que eram menores. E ali nesse campo ele ficou encarregado de supervisionar experimentos médicos dos prisioneiros. E como eu falei, ele tinha muito interesse na questão da genética. E para ele poder pesquisar genética, ele se utilizava bastante de prisioneiros gêmeos, já que os prisioneiros levados eram uma quantidade muito grande e acabava encontrando muitos prisioneiros gêmeos, né, principalmente crianças, e elas eram o principal experimento do Mengele, né, bastante influenciado pelo supervisor dele na época que ele trabalhou no Instituto de Biologia, que era o Dr. Ottmar von Verschuer, que era renomado por pesquisas nesse ramo, né, da genética dos gêmeos. Lá na Auschwitz ele tinha um poder muito grande, basicamente sobre a decisão da vida ou da morte. Ele era uma das pessoas responsáveis por escolher quem ia para os experimentos e quem ia morrer. Claro que qualquer um que fosse para lá basicamente estava condenado à morte, mas ele fazia essa primeira triagem junto com alguns outros dois, se não me engano eram 2 ou 3 soldados que ficavam ali, e ele basicamente era direita e esquerda. Se você ia para um lado, você ia ir trabalhar ou ia ser usado em experimentos, e se você fosse para o outro, você iria basicamente ir para as câmaras de gases. E era assim que acontecia quando chegavam os trens lotados de judeus nos campos de concentração nazistas. Não só judeus, né? Eu acredito ali que, pelo que eu pesquisei, a grande maioria dos experimentos acabou sendo feito com ciganos mesmo. Acho que era a grande maioria ali do que vinha ali em Birkenau e Auschwitz era da etnia cigana mesmo. Mas com certeza tinham judeus também, né? Acho que foi o que mais marcou, na verdade, né? Então, como tu disse, não eram só judeus, mas acho que foi o que mais marcou. Mas não eram só judeus, né? Muitos alemães com deficiência, ou que eram tidos como anormais, né, dentro da sociedade, eles acabavam... Muitos foram mortos, muitos sofreram experiências horríveis de esterilização, né? Tentavam mudar a pessoa. E, enfim, ele usou esse poder que ele tinha dentro do Auschwitz para continuar as experiências antropológicas dela. Movido por essa sensação de que ele era superior e que ele era diferente, e uma antipatia muito grande, ele fazia vários experimentos que não tinham nenhuma preocupação com a saúde das vítimas e a segurança dela. Ele estava, como interessado em gêmeos idênticos, porque ele podia identificar o que era algo que era transmitido geneticamente e o que era algo que era da vivência da pessoa. Isso tinha tudo a ver com o que o Partido Nazista queria, né? Que era a eugenia, a pureza racial. Então, exatamente, eles precisavam saber o que era intrínseco, né, à natureza das pessoas e o que era adquirido com a convivência, com o ambiente, com o contato com outras pessoas. E como é que você vai fazer isso com uma pessoa só ou com um grupo de pessoas totalmente diferentes? Não tem como fazer isso, é algo muito subjetivo. Porém, gêmeos geralmente são criados juntos, pela mesma família, eles têm contato sempre com as mesmas pessoas. Então, se você estudasse eles, você conseguia descobrir o que eles tinham de diferente. E descobrindo o que eles tinham de diferente, você sabia o que era genético e o que era adquirido. E com isso, eles podiam filtrar as coisas que eles poderiam fazer para atingir a pureza racial. Então, era algo bastante profundo e era o objetivo do Mengele, era justamente descobrir isso, porque com certeza ele queria
ganhar destaque, ele queria ser visto como alguém que tinha descoberto algo tão importante para o partido nazista. Ele buscava muito isso e até um pouco assim doloroso de saber que ele escolhia as crianças, né? Ele tem um ex-prisioneiro médico de Auschwitz disse assim: ele era capaz de ser tão gentil com as crianças, de fazer com que elas se apaixonassem por ele. Ele trazia açúcar, de pensar que pequenos detalhes das suas vidas diárias e de fazer coisas que realmente admiramos. Então, ao lado, a fumaça dos crematórios dessas crianças. Amanhã ou em meia hora, iriam ser mandadas para lá. Bem, aí estava a anomalia. Então, as crianças que ficavam sob entre aspas, proteção dele, tinham um tratamento diferente, eram melhores abrigados e tudo mais. Só que depois elas passavam por experiências horríveis, né? Elas eram dissecadas no vivo, né? Não tinha eles não matavam a criança para dissecar. Ela basicamente ia sendo dissecada ou fazendo os experimentos até que ela morresse ou até que ele resolvesse parar e mandava ela para um crematório, né? A pessoa morria. Então, um dos experimentos que mais marcaram era dos olhos, né? Ele tentava de várias formas mudar a cor dos olhos, né? E então ele inseria corantes e tintas dentro dos olhos, o que levava o paciente a uma dor terrível, inimaginável. E a gente sabe disso não porque alguém fez essa experiência depois para ver como é que é, mas porque há vários relatos de muitos gritos e muita agonia vindo desses locais. Eu não sei E se alguém que ele fez experimento nos olhos chegou a sobreviver. Agora não estou lembrado se eram relatos de outras pessoas ou se existe alguém que realmente conseguiu sobreviver. Eu acho que sim, porque eu lembro de uma história que eu vi de uma mulher que depois ela começou a ficar cega com o tempo. Isso muito tempo depois que ela já tinha sido liberada, né, dos campos, né? Quando ela estava com já idosa, né? Ela começou a perder a visão e aí ela foi no médico, o médico não conseguiu encontrar o que poderia estar causando aquilo e então eles relacionaram que provavelmente foi alguma coisa que o Mengele e os médicos ali fizeram com os olhos dela, alguma substância que eles colocaram naquela época que foi começar a dar problema muito tempo depois, né? E isso não aconteceu nem só com os prisioneiros que tiveram experimentos nos olhos, né? Foi num geral. Muitos pacientes sobreviveram às experiências de Mengele, ele não matava todos, né? Alguns ele deixava justamente para ver o que ia acontecer depois, e essas pessoas sobreviveram ao nazismo e muito tempo depois foram começar a ter problemas físicos ou mentais por causa dos experimentos que foram feitos com elas. O Mengele ele era conhecido por ser muito frio, né, por não tratar aqueles prisioneiros como humanos. Na verdade, nenhum oficial nazista fazia isso, né? Todos eles, por os prisioneiros serem fora do que eles consideravam uma raça pura, então eles não eram humanos, eles não eram dignos de nenhum tipo de tratamento humano. E o Mengele ele ficou muito conhecido pela frieza dele, né? Principalmente na rampa, como o Wellington comentou, quando ele escolhia os prisioneiros que iam para a esquerda ou para a direita, né? E tanto que ele ganhou o apelido de Anjo da Morte, justamente porque ele que designava quem teria uma esperança, né? Estava em condições de trabalhar e os que realmente chegavam lá com alguma deficiência, com algum problema e não adianta a gente colocar essa pessoa para trabalhar porque ela só vai dar problema, então já vamos mandar para a câmara de gás. Ele fazia isso com muita naturalidade, como se fosse algo normal. E para eles realmente tinha chegado a um ponto em que isso era normal. No início do partido nazista, os deficientes físicos e mentais, eles inclusive esterilizavam esses pacientes para garantir que eles não fossem ter filhos e não fossem passar para frente esses genes, né? Mas logo depois, um tempo depois, os nazistas perceberam que era muito caro fazer isso e muita mão de obra e eles simplesmente preferiram matar todos os deficientes físicos que eles iam encontrando. Oficialmente, estima-se que mais de 70 mil pessoas tenham sido mortas nessa operação que ficou conhecida como Action T4, né? Mas estimativas mais recentes, né, não oficiais, acreditam que por volta de 200 mil deficientes
físicos e mentais tenham sido mortos, né, nessas operações que os nazistas faziam de extermínio. Bom, eu falei dos olhos, mas além disso, eles faziam alguns outros experimentos, como amputação de membros, extração de sangue, dentes saudáveis, eles implantavam drogas, ou teve um ponto que eu estava discutindo com um médico se uma certa pessoa tinha ou não tuberculose. Um dizia que sim, ele dizia que não, ou ao contrário. E tipo, chegou no ponto de matar a pessoa, e de secar a pessoa e abrir ela pra provar um ponto de vista, né? E depois ele voltou e disse que estava errado, né? Que não era o que ele pensava. Então, não só isso, mas também mulheres grávidas, né? Ele fez experimentos, por exemplo, deixar uma mulher sem comer ou deixar a criança sem amamentar para ver qual que ia ser a reação. E é muito bizarro, assim. Então, não só isso, mas também experimentos com anões e pessoas com algumas anormalidades físicas, né? Onde faziam algumas outras coisas semelhantes e eram expostos a esse tipo de ambiente o tempo todo, né? Como eu falei, não havia anestesia, não havia cuidado com saúde, com segurança dos pacientes. Ele simplesmente fazia o que ele queria, como se fosse nem como se fosse um animal, porque às vezes nenhum animal não é tratado assim. Então, ele foi realmente um monstro, e tanto que as pessoas chamam ele de anjo da morte, né? Se você for olhar de um ponto de vista dos nazistas, principalmente, né, dos médicos, dos pesquisadores, eles terem, com a mentalidade que eles tinham, eles ter aquela disponibilidade de prisioneiros era praticamente infinita, porque todo dia chegavam novas cargas, eles se sentiam deuses, né, experimentando com suas criações, né? Eles tinham uma quantidade, como eu disse, infinita, para ficar trabalhando e fazendo todos os testes que eles queriam. Se a pessoa morresse no meio do teste, amanhã ia ter mais 10 para substituir, e era uma frieza muito absurda, que a gente não consegue nem imaginar isso hoje. Como o Wellington falou da questão da tuberculose, eles procuravam muito fazer experimentos com essas doenças contagiosas, né? Eles faziam experimentos com malária, tifo, febre amarela, hepatite. Eles usavam drogas, venenos experimentais que eles testavam. Faziam exposição desses prisioneiros a altas altitudes para ver o que acontecia, e também a temperaturas congelantes. E o Mengele, particularmente, ele, como a gente já comentou, ele fazia tantos experimentos com gêmeos, né, de dissecar eles e tentar descobrir as características que eram herdadas e que eram adquiridas. Mas uma das coisas mais bizarras que eu encontrei que ele fez experimento foi de estar costurando gêmeos para tentar simular gêmeos siameses. Ele realmente abria os órgãos, né, das crianças e colava elas, costurava elas, juntava os órgãos, as veias, para simular um gêmeo siameses. É muito bizarro. Tem até um depoimento que eu encontrei, aqui eu não sei se é de uma... Eu não consegui descobrir se é de uma das juízas do julgamento que teve dos nazistas, né, posteriormente, ou se foi uma das vítimas que estava dando o depoimento. Mas enfim, ela fala que teve um par de gêmeos que se chamava Guido e Nina. Eles tinham pouco mais que 4 anos. O Mengele pegou eles e mutilou eles, basicamente. Eles foram depois costurados como gêmeos siameses, e o Mengele conectou as veias deles, né, e os órgãos. Todas as feridas dele saía muito pus, e eles choravam constantemente, dia e noite, o tempo todo eles choravam. A dor era muito excruciante e eram tratados com muita frieza. A dor deles era ignorada, porque eles eram cobaias apenas, né? E a mãe deles conseguiu, de alguma maneira, não sei se ela subornou algum soldado, se ela conseguiu roubar algum remédio, mas ela conseguiu morfina e conseguiu dar para os filhos, conseguiu aliviar a dor deles, né? Aí provavelmente essas crianças faleceram, né? Isso não está nesse depoimento dela, mas provavelmente sim, porque é praticamente impossível eles terem sobrevivido nessas condições. Mas você imagina a frieza que é fazer isso com crianças, né, totalmente inocentes. E estima-se, né, que no total 1.464 gêmeos foram torturados
não só pelo Mengele, mas por toda a equipe de médicos nazistas, e apenas 180 conseguiram sobreviver, e como eu mencionei antes, a maioria deles acabou desenvolvendo problemas de saúde depois, né? Os que conseguiram sobreviver durante o regime, mas depois acabaram sofrendo com os experimentos que eles tinha sido feito com eles, acabaram tendo consequências posteriores. Bom, basicamente o objetivo de tudo isso, como já foi citado, ele queria subir, ele queria alavancar a sua carreira, e ele apoiava muito as teorias de raça pura, de raça superior do nazismo, né? Que falava sobre uma raça mais pura, uma raça mais resistente. Então, não só esses experimentos, mas também ele inseria doenças nas pessoas para demonstrar a deterioração delas mais rápidas ou menos rápidas. E não só isso, mas ordenava vários médicos dos campos de concentração, né? Médicos, às vezes, de outras raças, né? De outras descendências que não a dele, ajudar nos experimentos, o que deve ter sido muito horrível para aquelas pessoas também, né? Ter que ajudar em experimentos tão macabros. E ele esperava utilizar os resultados dessas pesquisas para obter um tipo de pós-doutoramento, né? Um título acadêmico que era necessário na Alemanha naquela época para ele poder entrar no corpo docente de uma universidade de língua alemã. Ele nunca conseguiu isso. E em janeiro de 1945, quando o exército soviético começou a marchar rumo à Alemanha, ele fugiu através do oeste da Polônia, passando por algumas semanas seguintes num campo de concentração de Gross-Rosen, até que esse campo foi destruído pelos próprios alemães, então ele seguiu para o oeste. Todo o tempo ele disfarçou, ele não tinha a tatuagem que geralmente o pessoal da SS tinha, né? E a caça principal do pessoal estadunidense, que foi por quem ele foi capturado, era contra o SS, que foi o grupo mais forte e mais presente no nazismo. Quando a Alemanha oficialmente perdeu a guerra, né, os americanos eles foram os principais, né, que começaram a invadir os campos e a procurar quem eram os responsáveis, né, o pessoal do alto escalão, né, como você disse, da SS, né, e SS praticamente todo mundo tinha uma tatuagem, né, em algum lugar do corpo com os dois raios, né, que eram dois S's, que era a característica deles, né, que acabou sendo um tiro no pé depois, né. Eu até não sei por que eles faziam essas tatuagens, né, mas é um fanatismo tão grande, né, que para eles não fazia diferença. Mas o Mengele ele não tinha essa tatuagem porque ele não escolheu ser tatuado. Na hora que iam tatuar ele falou que não queria e deixaram por isso, tipo, beleza. Eu não sei se eles fizeram isso com muitos prisioneiros, se eles fizeram, com certeza muita gente conseguiu escapar por causa disso. E o Mengele, os americanos viram que ele não tinha tatuagem, desassociaram ele com o alto escalão e ele conseguiu fugir para a cidade natal dele, né, para Günzburg, onde ele ficou trabalhando lá 4 anos, né, de 45 até 49. Ficou lá trabalhando numa fazenda e ele começou a imaginar que provavelmente nunca nada de ruim aconteceria com ele, né, apesar de vários criminosos nazistas já estarem sendo julgados por causa de crimes contra a humanidade, né. Bom, após esse período que ele trabalhou nessa fazenda, espécie de fazenda, ele conseguiu alguns documentos falsos próximo a Rossingen, na Bavária. E naquela época a família dele ainda era muito rica, né, muito influente na cidade, e isso contribuiu com que ele conseguisse fugir e migrar para a América do Sul. Então ele se estabeleceu num dos destinos mais famosos para fugitivos do nazismo, não fugitivos do nazismo, mas fugitivos nazistas, que foi a Argentina, em Buenos Aires. E ele ficou lá muito tempo trabalhando e vivendo lá. Primeiramente, né, quando ele fugiu para a América do Sul, ele adotou o nome de Helmut Gregor, né, um nome totalmente diferente. Só que depois de um tempo ele começou a se despreocupar, porque ninguém nunca tinha ido atrás dele, ninguém nem tinha, eu acredito que nem tinham mencionado o nome dele como participante do nazismo. Então ele começou a achar que talvez nunca fossem achar ele, que o medo dele era meio infundado. Então, só que ele também precisava de dinheiro. Então ele, em 58, ele casou com a viúva do irmão dele, né, que estava na Alemanha e que era uma grande acionista da empresa do pai dele. Só que para fazer isso ele precisou utilizar o nome verdadeiro dele, né? Então ele ficou vivendo muito tempo com o nome verdadeiro em Buenos Aires, né? Até
Eu vi num documentário que na lista telefônica de Buenos Aires estava lá Josef Mengele. Ele realmente utilizava o nome dele normalmente, até que começou o pai dele, né, a família dele no geral, avisou ele, né, que tinham mencionado o nome dele e que alguém sabia o paradeiro dele. Até acredita-se que foi a primeira esposa dele, a qual ele tinha se divorciado, que foi quem entregou o local que ele estava, né, que era na Argentina. E então começaram a vir atrás dele. Eu tinha visto que ele saiu da Argentina, foi para o Paraguai e depois para o Brasil. É que na verdade, cara, ele foi, tipo, ele ficou em Buenos Aires, aí ele queria se casar, né? Aí primeiro ele trocou, ele tipo, colocou o nome dele normal, né? Aí daí ele foi pro Uruguai pra conseguir o casamento oficial, né? Por causa da lei. Voltou pra Argentina, aí daí começou os rumores de que ele tava escondido, sabe? A ordem de extradição e de mandado de prisão foi em 1960. Sim. 60. Mas enfim, ele, pelo que eu lembro do documentário, quando ele queria se casar e tudo mais, e assumir uma parte da empresa, ele tinha que usar o nome normal dele. Então foi nesse momento que ele foi se casar, que ele, através da embaixada alemã, ele conseguiu os documentos com o nome oficial. Até então ele não tinha usado o nome oficial dele. Ele estava usando o nome normal. Então, por questão dele precisar de dinheiro e por ele querer fugir, né, de quem estava caçando ele, daí sim, ele foi atrás de casar. E a embaixada alemã na Argentina cedeu os documentos originais para ele. Se não me engano, teve uma ajuda da família também, com a influência dela, né? Na verdade a família dele ajudou ele o tempo inteiro, né? Eles foram muito cúmplices da fuga dele e de tudo que aconteceu depois, né? E até o Mengele, ele estava tão tranquilo na Argentina que ele chegou até a abrir uma empresa farmacêutica lá e começou a fabricar medicamentos muito semelhantes ao que ele utilizava nos prisioneiros nazistas. E ele queria realmente, não sei se ele queria comercializar ou se ele estava tão ansioso por estar retomando essas pesquisas que ele teve que fazer isso. E então a gente vê que no caso dele, né, como eu falei antes, muitos soldados nazistas, quando terminou o nazismo, eles sentiram um certo alívio porque eles não acreditavam naquilo. No caso do Mengele era totalmente o contrário. O nazismo tinha acabado e ele queria continuar as pesquisas dele. Ele estava aquela ideologia estava tão enraizada na mente dele que ele simplesmente não conseguia parar. E foi então, né, que algum tempo depois o pai dele avisou que eles estavam procurando por ele, né? Como eu disse, foi a própria mulher dele, a primeira esposa dele, que entregou ele, o paradeiro dele, né, que era na Argentina. E aí ele teve que fugir para o Paraguai, né? E daí ele obteve cidadania paraguaia em 1959, utilizando o nome verdadeiro, né, de Josef Mengele. E quando descobriram que ele estava no Paraguai de novo, aí ele precisou vir para o Brasil, né? E é aí que chega o final da história dele. Ele passou os últimos anos dele no Brasil e assim, eu não sei em que parte da história que o filho dele encontra ele. Mas o filho dele conta que quando ele contestou o pai sobre o que ele fazia, o pai dele não demonstrou nenhum remorso. O pai dele falou que não se arrependia do que fez, que ele acreditava naquilo. Tanto que o filho dele parou de falar com ele, né? O filho dele não teve mais contato com ele desde esse episódio. Será que Eu não sei essa informação, mas provavelmente era filho do primeiro casamento, né? Provavelmente, né? Mas no Brasil ele passou os últimos anos da vida nos arredores de São Paulo, né? Já tinha uma saúde debilitada naquela época. Ele passou os últimos anos em São Paulo, né? Ele utilizava um nome, dessa vez ele não utilizou o nome verdadeiro, ele utilizava o nome de Wolfgang Gerhardt. E a família dele continuou dando apoio financeiro para ele por muito tempo. E quando questionado, a família dele negava saber onde ele estava. E ele conseguiu viver de certa forma tranquilo os últimos dias dele no Brasil. Os relatos dizem que ele sofreu um AVC enquanto ele estava nadando numa praia de São Paulo, isso em 1979. E só que até então ninguém sabia onde é que ele estava. Foi só em 1985 que eles encontraram um casal brasileiro da família Bosser, que eles tinham ficado amigos de Mengele quando ele estava morando no Brasil.
e foram eles que contaram que o Mengele tinha morrido, na verdade, em 1979, na cidade de Bertioga, em São Paulo, e que ele estava enterrado numa cidade diferente, que era Embu, também em São Paulo. Então a polícia foi até o local, eles retiraram o corpo dele, de quem acreditava-se ser Mengele, né? Fizeram uma investigação do corpo, que já estava bastante deteriorado, né? Muito tempo tinha se passado, mas eles oficialmente declararam que aquele era o corpo de Mengele, que era ele mesmo que tinha morrido naquela situação, né? Isso foi constatado tanto pelo governo alemão como pelo americano e também pelo governo israelense, né? Todos vieram para o Brasil, todos investigaram o corpo e todos chegaram à conclusão de que aquele era Mengele e que ele tinha falecido em São Paulo em 1979, e ele acabou nunca pagando pelos crimes dele, né? Não só ele, foi uma questão que aconteceu com vários criminosos nazistas, né? Mas o caso dele, por toda a crueldade que está associada ao nome dele, é uma questão muito delicada, né? E que deixou muita gente irritada pelo fato dele nunca ter sido pego, né? Mesmo ele tendo feito tantas atrocidades, nunca deram tanta atenção, né, à caça dele. Tanto que ele conseguiu enganar os perseguidores dele por mais de 34 anos. Chegou num ponto que só a morte dele, e depois só em 1992 foi confirmado finalmente, através dos exames de DNA, que realmente era Josef Mengele que estava lá naquele túmulo. Uma curiosidade é que hoje a ossada dele, pelo menos até onde que minha pesquisa me levou, é usada como material didático na USP. E é muito tenso, né? Ele passou uma vida inteira sem pagar pelos crimes e atrocidades que cometeu. Então, claro que independente do que tu acredita, mas espero que realmente exista um tribunal pós-vida, né? Onde ele pague pelo que ele fez. Eu pesquisando, né, sobre a história dele, né, a gente pensa como é interessante, né, como uma coisa leva a outra. Porque quando o Mengele, ele na verdade ele só se tornou um médico do campo de extermínio, do campo de concentração, porque ele se feriu na guerra. Se ele não tivesse se ferido naquela época, ele provavelmente teria continuado como médico da força militar. Porque ele só conseguiu aparecer aos olhos das autoridades lá nazistas, né? Porque ninguém sabia quem era Mengele quando ele estava servindo o exército. E só que como ele foi condecorado, aí ele chamou a atenção. Se não tivesse acontecido esse ferimento, será que teria tantas atrocidades teriam sido cometidas, né? É uma questão a se pensar, né? E será que era esse o interesse dele desde o início? Será que ele entrou pro exército já pensando em se destacar, fazer o possível para chamar atenção, para conseguir o que seria o objetivo final dele, que era trabalhar com os prisioneiros para conseguir talvez descobrir o grande interesse dele, que era a questão da genética, né? É uma questão bastante profunda também. Bom, o que a gente tinha para falar sobre o Josef é basicamente isso. Assim, é tenso estudar sobre isso e falar sobre essas coisas porque são coisas muito terríveis, sabe? Quando você começa a pesquisar sobre o nazismo e quando você começa a ter contato com o que acontecia, você vê o tamanho do terror que aquilo foi e o porquê que aquilo nunca deve voltar, né? Não se deve existir mais espaço para isso. Então, a gente vai falar sobre outros personagens aqui, né? Nos próximos episódios, né? Então, serão vários personagens, a gente vai definindo alguns deles. Alguns personagens macabros, outros mais que foram heróis, né, durante o nazismo. E isso vai culminar num episódio final, onde a gente vai falar sobre o nazismo como um todo. Então, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, eu agradeço, né, como de costume. Se você ouviu todo o episódio e teve paciência para aguentar a nossa voz, muito obrigado. E já vou deixando aí a abertura pro Gustavo dar o tchau dele também. Isso aí, então eu também agradeço aí a quem está ouvindo a gente. A gente tem percebido que nossos ouvintes têm aumentado. A gente não tem muitos ouvintes, principalmente por causa do alcance do podcast. A gente sabe que é muito baixo, mas a gente percebe que o número de reproduções dos podcasts está aumentando. Então a gente com certeza vai tentar manter a regularidade, está sempre lançando episódios.
a gente acaba tendo uma rotina muito complicada, então realmente não tem como aumentar a frequência dos episódios, mas pelo menos manter essa regularidade a gente vai fazer o possível para estar conseguindo. A gente também pede desculpas se esse episódio ficou com alguma falha na hora da gravação, porque tanto a minha internet quanto a do Wellington tá bem complicada a situação. Parece que as coisas conspiram contra a gente às vezes. Então se às vezes ficou alguma coisa que não deu para entender muito bem, a gente pede desculpas e a gente vai estar tentando melhorar para os próximos episódios. Mas por enquanto é isso. Então até mais.